A maioria dos homens nunca entendeu por que elas se atraem por quem as ignora, rejeita ou as faz duvidar de si. E isso não é acaso, é inconsciente. Freud descobriu o código oculto que ativa o desejo feminino. Mas esse código foi silenciado por ser poderoso demais. Hoje eu vou te mostrar como usá-lo. Se você quer se tornar inesquecível para qualquer mulher, assista até o final, porque o verdadeiro jogo começa agora. Freud não era só um médico curioso. Ele era um desbravador do inconsciente, um caçador de verdades ocultas. Em um mundo onde ninguém ousava questionar abertamente o que uma mulher realmente desejava, ele teve a audácia de expor que o desejo feminino era uma força silenciosa, mas avassaladora, tão reprimida e complexa que até hoje assusta. E foi exatamente por isso que ele fez a pergunta que virou um enigma da psicologia. Afinal, o que quer uma mulher? Essa frase não é só uma dúvida existencial, ela é uma chave. E quem entende o peso dessa chave, começa a abrir portas que os outros nem sabem que existem. Na visão de Freud, a mulher era dominada por desejos que ela mesma não compreendia. Ela podia sorrir, dizer não, parecer indiferente, mas por dentro uma batalha inconsciente se desenrolava. O desejo para Freud não era racional, era impulsivo, primitivo, moldado pela infância, pelas experiências de ausência, pela figura do pai, da mãe e, acima de tudo, pela falta. E essa é a palavra central: falta. O feminino, em sua estrutura psíquica, estaria sempre em busca de algo que lhe completasse. Não por carência no sentido fraco, mas por um desejo de totalidade. Isso, para Freud, era o motor oculto da atração. Mas aqui está o ponto crucial para você, homem. Essa falta que Freud descreveu não é um defeito, é uma oportunidade estratégica. A mulher deseja o que ela não possui. Ela se move em direção ao que a desafia, ao que a instiga, ao que provoca sua imaginação. O que Freud começou a revelar, mesmo que sem terminar, é que o desejo feminino não é alimentado pela presença constante, mas pela ausência calculada, pela tensão, pela imprevisibilidade. E é aí que você começa a entender o jogo. Perceba, o que Freud descobriu não é o tipo de conhecimento que se vê em vídeos de autoajuda. É algo mais profundo, mais perigoso e, por isso mesmo, mais poderoso. Porque se o desejo feminino é construído sobre enigmas internos e traumas inconscientes, então o homem que souber se posicionar como esse enigma externo, esse objeto desejante que nunca se revela totalmente, terá nas mãos um controle silencioso, quase hipnótico. Freud não deu respostas definitivas, mas deixou pistas. E são essas pistas que a maioria dos homens ignora completamente. Eles tentam agradar, oferecer tudo, se mostrar certinhos, esperando que isso conquiste o coração feminino. Mas o desejo feminino não funciona como um negócio justo. Ele não se ativa com previsibilidade, com gentileza excessiva ou com constância. Freud nos alerta. O que a mulher quer, muitas vezes, é exatamente aquilo que escapa do controle dela. E se você entendeu isso, está um passo à frente da maioria. Porque o verdadeiro poder não está em tentar entender tudo sobre o desejo feminino, mas em saber como se tornar o foco desse desejo, mesmo quando ela mesma não entende por quê. Essa é a vantagem do homem que estuda psicologia, que entende estratégia e que age com inteligência emocional. O tipo de homem que não pergunta como conquistar uma mulher, mas sim como me tornar irresistível para o inconsciente dela. E para entender como exatamente esse desejo funciona por dentro, quais forças o constroem, quais impulsos o alimentam e o que realmente move a mulher em direção ou em fuga, precisamos mergulhar nas pulsões mais profundas reveladas por Freud. A luta eterna entre o instinto de vida e o instinto de morte. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então, atenção, o livro digital.
A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. A maioria dos homens acredita que o desejo feminino se ativa com flores, elogios ou estabilidade emocional. Mas quem estuda profundamente a psique humana, como Freud fez, entende que a mecânica por trás da atração feminina é infinitamente mais sombria, contraditória e selvagem. No coração da teoria freudiana, encontramos duas forças invisíveis que movem o comportamento humano: Eros, a pulsão de vida, e Thanatos, a pulsão de morte. E é exatamente entre esses dois extremos que o desejo da mulher se constrói. Uma dança interna entre querer ser protegida e, ao mesmo tempo, ser consumida por algo maior que ela. A pulsão de vida é aquilo que busca conexão, prazer, intimidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, esse não é o único motor do desejo feminino. Existe também a atração pelo abismo, pela instabilidade, pelo risco. É a pulsão de morte, não no sentido literal, mas como representação do caos, do desconhecido, da quebra de rotina. Freud percebeu que o desejo não é apenas a busca pelo prazer, mas pela intensidade. E, frequentemente, essa intensidade se manifesta justamente em experiências que provocam insegurança, ambiguidade e até mesmo algum sofrimento. Agora, pense com frieza. Quantas vezes você viu mulheres inteligentes, lindas, bem resolvidas, se apaixonando por homens que claramente não eram estáveis, nem gentis, nem compromissados? Homens que ofereciam tensão, imprevisibilidade, uma presença que ora acolhia, ora rejeitava. Isso acontece porque essas figuras despertam a dualidade interna da mulher. O anseio por ser dominada pela experiência emocional intensa, mesmo que isso signifique instabilidade. O homem que vive no limite entre Eros e Thanatos é aquele que não se entrega de bandeja, que exala poder, mas que também guarda silêncio. Ele representa o enigma, o perigo calculado, o desafio que ativa o desejo mais primal. Freud mostrou que o desejo feminino não é confortável. Ele nasce justamente da tensão entre o que se quer e o que não se pode ter por completo. Por isso, quanto mais previsível você for, mais você alimenta Eros de forma branda e mata o desejo. O segredo está em entender que a mulher deseja ser emocionalmente envolvida, sim, mas com uma carga de mistério e tensão que a mantém alerta, viva, desafiada. Ela quer sentir que algo está em jogo, que aquele homem não é qualquer um, que estar com ele exige algo, provoca algo, transforma algo. É nesse ponto que muitos erram, porque confundem presença com valor. Acham que estar sempre disponível, ser totalmente transparente e oferecer segurança a todo custo é o que vai gerar conexão. Mas isso apenas ativa o lado racional dela, não o inconsciente. E desejo não nasce da lógica. Desejo nasce do conflito interno, da quebra da zona de conforto. É por isso que o homem que domina essa dinâmica psíquica consegue mexer com o feminino em um nível que ela não consegue explicar. Ele ativa o Eros, mas não anula o Thanatos. Ele oferece prazer, mas com um toque de abismo. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser intenso. Não é sobre ser tóxico, é sobre ser dominante da sua própria energia. Porque a mulher, quando confrontada com um homem que navega com maestria entre o calor do afeto e a frieza do controle emocional, sente que encontrou algo raro, algo que vale a pena perseguir. E nessa perseguição nasce o desejo que Freud tentou decifrar, mas que você pode aprender a provocar. E é exatamente esse desejo, alimentado por tensão e mistério, que pode ser despertado com gatilhos psicológicos específicos. Não é sobre o que você diz, mas sobre o que você representa emocionalmente. E no próximo ponto, vamos mergulhar nos gatilhos mentais mais eficazes para acender esse fogo oculto e como usá-los com inteligência para capturar a atenção, o interesse e o desejo real de uma mulher. Agora que você entendeu que o desejo feminino é impulsionado por forças inconscientes, por tensões entre o prazer e o abismo,
Chegou a hora de explorar como isso pode ser manipulado de forma inteligente e sutil. E quando digo manipular, não falo de truques baratos ou fórmulas enlatadas de sedução. Estou falando de compreender os gatilhos mentais que realmente ativam o lado instintivo da mulher. Aqueles pontos cegos emocionais que, uma vez tocados, transformam você no centro da atenção e da fantasia dela, sem que você precise se humilhar, implorar ou forçar qualquer tipo de validação. O primeiro elemento que prende a atenção de uma mulher de forma quase automática é a autoridade emocional. Não confunda isso com arrogância ou prepotência. Autoridade aqui significa presença, segurança, silêncio estratégico. Um homem que entra num ambiente sem precisar se provar, que fala pouco, mas quando fala, transmite clareza e direção. Ativa um antigo instinto feminino, o de confiar e seguir. Você não precisa falar o tempo todo. Aliás, o excesso de palavras desgasta o mistério. Mulheres desejam homens que elas ainda não conseguem decifrar completamente. Homens que têm um mundo interior que ela ainda não explorou. Outro gatilho poderoso é o da escassez emocional. Quando você se mostra emocionalmente seletivo, ou seja, não entrega tudo de si, não responde imediatamente, não se despe emocionalmente sem que ela mereça, você cria a percepção de que sua atenção é valiosa. E tudo que é valioso é desejado. Freud já nos alertava que o desejo nasce da ausência, da tensão. E quando você quebra o padrão de gratificação instantânea, você ativa essa tensão. Isso não é jogar duro, é jogar inteligente. E há também o gatilho do contraste. Esse é talvez o mais letal quando bem usado. Ser gentil, presente, cuidadoso e de repente se tornar frio, ausente, focado apenas em si. Essa oscilação emocional ativa o instinto de vigilância feminina. Ela começa a se perguntar: por que ele mudou? O que aconteceu? Será que fui eu? Essa dúvida gera tensão, e a tensão gera desejo. É assim que você entra no inconsciente dela, não com declarações apaixonadas, mas com imprevisibilidade emocional bem dosada. A mulher não deseja o que ela entende. Ela deseja o que a desafia. Por isso, o homem que é completamente acessível, linear e previsível se torna, aos olhos dela, emocionalmente inútil. Porque o inconsciente feminino busca impacto, quer se sentir arrebatado, transformado. E isso não acontece com estabilidade. Isso acontece com contraste, com presença forte e ausência estratégica, com conforto seguido de leve desestabilização emocional. É cruel? Talvez, mas é real e é eficaz. Mas atenção, tudo isso precisa ser aplicado com elegância. A manipulação eficaz não é agressiva, nem forçada. É quase invisível. Ela precisa parecer natural. A mulher deve sentir, mas não conseguir explicar. Porque quando você ativa esses gatilhos de forma sutil, o desejo dela por você cresce silenciosamente, quase como um vício. E a partir desse ponto, não importa mais o que você oferece. Importa quem você representa emocionalmente. O homem que ela não pode dominar, mas também não consegue abandonar. E agora que você entende como esses gatilhos funcionam, o próximo passo é ainda mais decisivo. Reconhecer as fragilidades emocionais femininas, aquelas brechas internas que, quando bem compreendidas, se transformam em pontos de acesso direto ao coração e ao desejo dela. Vamos explorar isso a seguir. A mulher moderna pode até parecer independente, resolvida, dona de si, mas por trás da postura confiante e das palavras firmes, existe um terreno emocional cheio de rachaduras sutis, fragilidades silenciosas que, se bem compreendidas, podem ser transformadas em pontos de acesso direto ao centro do desejo dela. E o homem que sabe enxergar essas brechas, sem julgá-las ou subestimá-las, mas sim explorá-las com estratégia e elegância, assume o controle emocional da relação sem que ela perceba que entregou o volante. Uma das maiores fragilidades femininas está no campo do apego. A psicologia já demonstrou que muitas mulheres desenvolvem estilos de apego ansioso, o que significa
que elas tendem a desejar aprovação constante, confirmação de afeto, sinais de que não serão rejeitadas. Mas aqui está o detalhe crucial. Quanto mais ela busca essa segurança, mais se atrai por homens que a negam parcialmente. É um paradoxo cruel, mas real. O desejo feminino cresce não quando você a tranquiliza demais, mas quando você a instabiliza com presença seletiva. Quando ela sente que precisa te conquistar todos os dias, você se torna emocionalmente indispensável. Outra brecha emocional é a dependência inconsciente de validação masculina. E isso não tem a ver com fraqueza ou baixa autoestima, tem a ver com uma construção psíquica profunda. Desde cedo, a figura masculina para muitas mulheres foi associada à ideia de autoridade, proteção e valor pessoal. Por isso, quando ela se depara com um homem que não se dobra aos encantos dela, que não busca aprovação, que não corre atrás, ela entra num estado interno de inquietação. Algo dentro dela grita: por que ele não me deseja como os outros? E é exatamente nesse momento que ela começa a desejar esse homem acima de todos os outros. Mas talvez a mais explorável de todas as fragilidades femininas seja a fantasia do domínio emocional. A maioria das mulheres quer, inconscientemente, ser dominada por um homem que seja emocionalmente mais forte do que ela. Não no sentido autoritário, mas no sentido psicológico. Ela quer resistir e, ao mesmo tempo, se render. Ela testa, desafia, provoca, não porque quer se afastar, mas porque quer sentir que o homem à sua frente não se abala, não cede, não se desmonta. Quando ela percebe que você é capaz de suportar as tempestades emocionais dela sem se desequilibrar, algo profundo se ativa: respeito. E onde há respeito, o desejo floresce com intensidade. Essas fragilidades não são defeitos, são janelas. E o homem que enxerga isso, não para usá-las contra ela de forma destrutiva, mas como ferramentas para ocupar um espaço único no imaginário feminino, se diferencia de todos os outros. Ele não precisa competir com beleza, dinheiro ou status. Ele vence no campo invisível, o da psique. Ele se torna aquele que ela deseja, mas não consegue controlar. E esse é o maior poder que um homem pode ter sobre uma mulher. E agora que você conhece as brechas emocionais, fica a pergunta inevitável: como aplicar tudo isso de maneira organizada e implacável? Como transformar essa inteligência emocional em uma fórmula de ação real, onde cada passo seu constrói desejo e admiração? A resposta está no próximo ponto, onde revelamos a estratégia completa de manipulação positiva baseada na psicologia do desejo. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: teoria proibida. Eu te agradeço antecipadamente. Agora que você conhece as brechas, os gatilhos e as forças psíquicas que movem o desejo feminino, chegou o momento de transformar tudo isso em ação concreta. E aqui entra um conceito que poucos ousam tocar: manipulação positiva. Não estamos falando de enganar, de ser falso ou jogar com sentimentos de forma destrutiva. Manipular, neste contexto, é assumir o controle do campo emocional e psíquico. É conduzir a dinâmica da relação de forma estratégica, posicionando-se como o centro emocional da experiência dela. O homem que entende isso não reage, ele comanda. Tudo começa pela construção da sua aura. Antes mesmo de você falar, já está comunicando. A forma como você se move, o silêncio que escolhe manter, o tom da sua voz, o tempo que leva para responder, tudo isso molda a imagem que você imprime no inconsciente feminino. E é nesse nível que você quer operar, abaixo da superfície. A manipulação positiva não grita, ela sussurra, não implora, ela atrai, não explica, ela deixa dúvidas, e é exatamente aí que nasce o desejo. O mistério é a matéria-prima da manipulação eficaz. Você precisa se tornar a experiência emocional mais intensa que essa mulher já teve. E não é preciso drama para isso. É preciso contraste. Estar presente e, de repente, sumir por 2 dias. Ser atencioso. E então,
virar o foco completamente para seus próprios projetos, oferecer conforto e depois silêncio. Essas oscilações calculadas criam dissonância cognitiva, um estado mental onde ela tenta racionalizar um comportamento que não segue um padrão claro. E quanto mais ela tenta entender, mais envolvida emocionalmente ela se torna. O desejo nasce da dúvida, da tensão e da ausência de controle. Isso é manipulação psicológica no seu nível mais refinado. Outro aspecto vital é saber quando oferecer validação e quando retirá-la. Muitos homens cometem o erro de elogiar demais, de serem previsíveis na sua atenção. Mas o valor da sua aprovação está diretamente ligado à sua escassez. Quando você elogia pouco, mas de forma precisa, o impacto é devastador. Ela associa sua aprovação à conquista. E uma mulher que sente que ainda não conquistou totalmente um homem se torna obcecada por isso. É o jogo da escassez emocional. Você se torna um prêmio raro e ela uma competidora silenciosa. Jung dizia que o inconsciente opera como um espelho, projetando nos outros aquilo que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Quando você se posiciona como esse espelho, refletindo os desejos, as inseguranças e as ambições dela, você se torna não apenas atraente, mas necessário. Ela passa a buscar em você a validação que não consegue dar a si mesma. E nesse momento, você já não é mais um homem entre outros. Você é o símbolo de algo maior, um arquétipo vivo, o desafio que ela precisa enfrentar, o enigma que ela precisa decifrar. Essa manipulação só é possível porque você não age no desespero. Você age com propósito. Você entende que o desejo dela não nasce da lógica, mas da emoção. E mais, você aprendeu a guiar essa emoção com firmeza, calma e domínio. É assim que um homem comum se torna magnético. Não pela força física, mas pela força psíquica. Não pela beleza, mas pelo poder de criar tensão emocional. Se esse conteúdo te fez enxergar o jogo com outros olhos, deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta Teoria Proibida para mostrar que você é um dos nossos. Quer ir além? Torne-se membro. Tenha seu nome nos créditos e faça parte da elite que não só entende, mas domina. Aqui é missão. Aqui é irmandade. Aqui é além da média. E é só o começo, meus irmãos.